Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, boa noite, sejam bem-vindos. Amém. Vamos então iniciar o nosso curso com a nossa oração, santificando o nosso curso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, sois os vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Dai o vosso Espírito, tudo será criado. Por eis a felicidade. Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, nossas palavras e ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. São João Evangelista, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, só antes de iniciarmos, né? André, eu já te apresentei, não, né? Não, né? Então, meus irmãos, a Lenise e a Darlene não estão mais conosco, né? Por conta das obrigações, né? As funções delas, elas infelizmente não vão poder mais estar conosco no curso presencial, só online. Então, por conta disso, eu escolhi a Andréia para ser a nossa nova secretária, né? E muito obrigado, Andréia, né, pela sua boa vontade, disponibilidade em nos ajudar, em servir, né, no nosso curso. Que Deus te abençoe sempre mais. E infelizmente ainda não estamos com a lista de presença, porque ela ainda não está pronta, mas sem falta, semana que vem, na nossa próxima aula, já estará a lista de presença aqui, para poder tomar a presença de vocês, da aula de hoje, da aula de semana que vem, e das duas aulas anteriores, ok? Então, semana que vem faremos a lista de presença, a chamada da aula de semana que vem e das aulas atrasadas. E alguém aqui no nosso meio que ainda não pegou a apostila? Pode ver aqui, por favor? Depois pode ver. Rafael, já tem, Rafael? Tem, né? Ok, então. Meus irmãos, então vamos lá, só recapitulando a nossa aula anterior. Nossa aula anterior nós falamos da unidade do quarto evangelho, né? Ninguém tem dúvida de que o quarto evangelho ele não é uma unidade perfeita, ou seja, ele não foi escrito do início ao fim de uma vezada só. Foi escrito um primeiro material e depois, com o passar do tempo, foram feitas novas ampliações, né? Novos textos que foram enxertados no texto primeiro. Então, ele não é uma unidade concisa, né? Houve acréscimos. E aí nós falamos das diversas teorias que explicam, que tentam explicar como foi produzido, como foi escrito o quarto evangelho, como esses acréscimos foram sendo colocados, né? Então vimos que cada uma das teorias tem os seus aspectos positivos e as suas deficiências, né, que ninguém sabe como explicar. Mas, retomando a aula anterior, vou apenas citar aqui para vocês
explicar novamente a última teoria que nós vimos, que é a teoria de Raymond Brown, que de todas é a teoria mais concisa, a mais coerente de todas as teorias, né? Então está lá na página 3, na terceira página, né? A teoria de Raymond Brown. Na primeira etapa, ele reconhece o que? A existência de um material das tradições, dos fatos e dos ditos de Jesus. Ou seja, todas as igrejas já tinham por escrito, mesmo que em poucas páginas, uma tradição sobre as coisas que Jesus disse e fez. Todas as igrejas tinham, não é? Além da tradição oral, uma tradição escrita, um opúsculo, não é? Um bilhete com alguns fatos e ditos de Jesus. Todas as igrejas tinham. E esse material ele era compartilhado entre as diversas igrejas. E com isso esse material ia se ampliando com o passar dos anos. A segunda etapa, então, é quando o autor do evangelho, que provavelmente era bispo, ou era um dos responsáveis pela igreja onde o evangelho de São João foi escrito, o autor começou a colocar por escrito as suas próprias homilias, não é? Tendo por base esse material escrito dos fatos e dos dias de Jesus. Pode chegar, Adriano. Está fugindo de nós, né? Ó, vai vendo, hein? Vai vendo. Brincadeira, querida, brincadeira. Então, ele mesmo foi ampliando esse material primitivo, não é? Tendo por base esses ditos e feitos de Jesus por escrito, ele ia fazendo suas homilias e ele mesmo ou alguém ia escrevendo, ou um secretário, ia escrevendo suas homilias e ele ia guardando aquilo tudo. A terceira etapa dessa teoria, não é a primeira redação, é a redação primitiva do Evangelho de São João. Não é? O autor, tomando por base aqueles escritos primitivos dos ditos e feitos de Jesus, e tomando por base também as homilias escritas dele, ele reúne isso tudo e monta um primeiro material. Mas o que nos mostra a terceira etapa nos mostra o quê? Que provavelmente este material dele era muito amplo e ele não daria conta de reunir aquilo tudo numa única obra. Então ele teve que selecionar os escritos dele. Teve que dar prioridade àqueles escritos que ele considerou mais relevantes para a sua comunidade. Então selecionou algumas homilias que ele considerava mais importantes, alguns ditos e feitos de Jesus por escrito que ele considerava mais importantes, e juntou aquilo tudo no material primitivo. E, a partir dessa teoria, Raymond Brown tenta dar uma explicação, quando lá no último capítulo do Evangelho de São João, o autor vai nos dizer, né, que nem tudo aquilo que Jesus disse e fez foi colocado por escrito, porque não caberia em todos os livros desse mundo. Então ele interpreta este versículo a partir dessa teoria dele, de que, né, então o que ele quer dizer com esse versículo aqui? Provavelmente na hora que ele foi reunir tudo aquilo ali para escrever a obra dele, ele teve que dar prioridade porque era muita coisa. Depois, a quarta etapa seria uma segunda edição da obra dele. Ele pega aquela obra e faz uma segunda edição, ou seja, ele seleciona algumas mais homilias dele, que ele não tinha colocado no primeiro momento, ele seleciona, junta aquilo ali e enxerta no texto original. E uma terceira e última edição é a quinta etapa, que aí já não mais o autor original, mas um segundo redator, um discípulo dele,
ou alguém muito próximo a ele, pegou, depois que provavelmente ele já teria morrido, pegou a obra dele, a segunda edição da obra dele, e acrescentou mais coisas, né, do material primitivo, que tinha ficado de fora na primeira e na segunda edição da obra. Pegou mais alguma coisa e colocou ali. E aí este segundo redator, nessa última etapa, também ficou responsável de fazer a redação de forma a tirar de dentro do Evangelho de São João qualquer resquício de gnosticismo, qualquer resquício que negue a divindade de Jesus, qualquer resquício que negasse a Santíssima Trindade. Como nós vimos na aula passada, né? E foi até o Evangelho desse domingo agora, o Evangelho de ontem, o versículo 28, né? O Pai é maior do que eu. Então, ou seja, para colocar dentro de um contexto e aquele versículo não se tornar pretexto para negar a Santíssima Trindade e não afirmar uma subordinação do Filho ao Pai, os versículos anteriores, nós percebemos, quando nós lemos semana passada, os versículos anteriores, principalmente do 24 ao 26, são uma forma de explicação do versículo 28. O que ele quer dizer então? Porque a gente lê os versículos 24 a 26. Ele diz o quê? Se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai virá, e eu e o meu Pai faremos morada nele. Bom, se Jesus não é Deus, ou se Jesus é um Deus inferior ao Pai, como assim os dois virão e farão morada na pessoa? Não é? Se 3 versículos à frente diz que o Pai é maior do que eu. Então a gente vê que provavelmente foram versículos que foram enxertados, acrescentados, para explicar o versículo 28. Então provavelmente isso daí foi obra deste segundo redator, que já não mais o autor original do Evangelho. Então, vamos agora então, já falamos, né, na aula passada das influências do gnosticismo, e aí a gente coloca uma grande interrogação aí, e a segunda influência, que essa é incontestável, que é a influência do judaísmo da Palestina na obra. Porque como nós vimos nas 2 aulas anteriores, o autor, né, provavelmente era um judeu palestino, ou no mínimo alguém que viveu em Jerusalém ou nos arredores de Jerusalém. Porque ele tem conhecimento de alguns detalhes da geografia de Jerusalém que nenhum dos outros evangelistas possui. Então, e além disso, as imagens fortes do Antigo Testamento no Evangelho de São João. Não é? A imagem do maná no deserto, que influencia fortemente o capítulo 6, o discurso do pão da vida, né? Quando ele diz lá, né? Recebestes, como é que é? Recebestes de Moisés o pão do céu, mas na verdade é o meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu, que sou eu. Então a gente vê essa influência forte dessa grande, importante imagem do Antigo Testamento, que era o maná no deserto, no discurso do pão da vida. Entre outras imagens. Não é? A árvore da vida, né, no jardim do Éden, no jardim primordial, que é claramente mencionada, né, que claramente influenciou o capítulo 15, a alegoria da videira, né? Eu sou a verdadeira vida, eu sou a videira verdadeira, a verdadeira árvore que dá vida. E que influenciou também a teologia da cruz de São João. A cruz é a verdadeira árvore da vida. Entre outras imagens fortes do Antigo Testamento, do judaísmo da Palestina, que influenciaram o autor do Evangelho de São João. Ok?
Então vamos agora iniciar a nossa aula falando da divisão do quarto evangelho. André, pode ler para nós aí? Como já falamos nas aulas anteriores, o evangelho é dividido em 4 partes. 2 grandes partes e 2 pequenas partes. Vamos lá. Primeira parte, o prólogo, acrescentado tardiamente, fala da encarnação do Verbo. A segunda parte é o livro dos sinais, série de 7 sinais. Utiliza-se de muitas imagens sacramentais para ilustrar a sua mensagem. Mostra a relação de Jesus com as leis, não para cumpri-las, mas para mostrar que ele veio para superá-las. Conta esses sinais não como sequência, mas como uma forma de história, ligando cada sinal a uma festa judaica. A terceira parte, o livro da glória, do 3 ao 20, a paixão de Jesus. Diferentemente dos sinóticos, aqui é entendida não como aniquilamento, mas como uma glorificação. Ele é soberano, mesmo no momento da morte. Ninguém rouba seu espírito, mas ele mesmo o entrega. A quarta parte, o epílogo, 21, é entendido como epílogo, como acréscimo tardio, que João do 20, 31, é um primeiro final do livro, final aparente. Curioso que no episódio desse capítulo, parece que viram ressuscitado pela primeira vez. Se o texto é antigo, tanto quanto todo o livro, pelo menos os versículos finais, versículos 21 e seguintes, são tardios. A preocupação com o fim da vida do discípulo amado, ou seja, esta parte já supõe a ausência do discípulo amado na redação desses últimos versículos. Está claro aqui para nós? Então, ou seja, a maioria dos exegetas divide a obra em 4 partes. 2 principais, que pertencem ao Evangelho desde a primeira redação, que é o livro dos sinais e o livro da glória. O livro dos sinais pega desde o final do capítulo 1 até o capítulo 12. O livro dos sinais consiste na apresentação dos milagres de Jesus. É curioso aqui, né? Você vê que ele dá ênfase a alguns poucos sinais. Porque ele não está preocupado em fazer uma autobiografia da vida de Jesus. Mas ele está preocupado apenas em fazer teologia daqueles sinais ou milagres de Jesus que ele considera os mais importantes. Porque o objetivo dele, qual é? Não é fazer uma autobiografia, mas aquilo que for apresentado aqui, que seja apresentado de forma para que todos que leem essas páginas creiam que Jesus é Deus e é o Filho de Deus. Então, quantos milagres são relatados em Mateus, Marcos ou Lucas? Números. Não dá nem para contar direito, de tantos que são. Agora aqui não, 6. E o 7º, que nem está no livro dos sinais, está no livro da glória. Então ele conta o sinal, ele relata o sinal, e antes do fato, do sinal, do milagre, antes e depois, há discursos teológicos de Jesus. O discurso anterior preparando o episódio do milagre, do sinal, e o discurso posterior como que fazendo teologia sobre o milagre, explicando o milagre que aconteceu. Então a gente vê que ele não está preocupado simplesmente em relatar por relatar os milagres. Porque se fosse assim, seriam relatos bem rápidos. Não. Ele está preocupado aqui em se debruçar sobre cada sinal. Em tirar o máximo, em aproveitar o máximo e aprofundar o máximo cada sinal que é relatado. Para que todo mundo que for ler aquele evangelho possa fazer ali um itinerário de conversão, um itinerário espiritual. Por isso que eu particularmente, eu sou suspeito de dizer, gosto demais dos 4 evangelhos, mas João para mim, Nossa Senhora, é fora de série. É um itinerário de conversão, um itinerário espiritual. Tanto que a gente vai ver aqui algumas afirmações de São Jerônimo na próxima página. Então, o primeiro
a primeira grande parte, o livro dos sinais. Do final do capítulo 1 ao capítulo 12. E os sinais não são relatados soltos assim não, mas como diz aqui, ó, utiliza-se de muitas imagens sacramentais para ilustrar a sua mensagem. Que imagens sacramentais são essas? Os sinais. Cada sinal ali é símbolo de alguma realidade da vida de Jesus. O pão da vida, que é um dos sinais, né? A multiplicação dos pães prepara logo em seguida o discurso sobre o pão da vida. Então aquela multiplicação dos pães é o quê? É uma imagem, um sacramental, um símbolo para mostrar uma realidade bem maior do que aqueles pães multiplicados. Que realidade bem maior é essa? Cujo símbolo foram os pães multiplicados. O verdadeiro pão da vida, que é Jesus. Entende? Não é? Então, assim, ele também, como diz aqui na última frase aqui, né, conta esses sinais não como sequência. Ele não pega os sinais, as histórias, os fatos, os milagres, vai contando um atrás do outro, mas não. Antes e depois ele prepara grandes discursos de Jesus. Justamente por quê? Porque é muito mais fácil prender a atenção do leitor, transformando aquilo ali numa história, numa poesia, numa narrativa, do que simplesmente relatar de forma seca cada um daqueles sinais. Então ele se utiliza aqui de um recurso pedagógico. Transforma aqueles milagres numa história. Justamente para prender a atenção do leitor. É recurso pedagógico. E depois a segunda grande parte, que é a terceira, que é o livro da glória, que começa lá no capítulo 13 de São João, com o discurso, com o episódio do lava-pés, a última ceia e o início da traição de Judas. Então a paixão de Cristo inicia-se, não no capítulo 19, quando começa a se relatar a paixão de Cristo, não. A paixão de Cristo começa no capítulo 13, a partir do momento em que Judas sai correndo dali da ceia para trair Jesus. E aqui está a beleza do Evangelho de São João. Enquanto os sinóticos dão ênfase à humanidade de Cristo, João, sem negar a humanidade, dá ênfase à divindade. Enquanto os sinóticos apresentam a paixão de Cristo como aniquilamento da pessoa de Jesus, João não, João mostra o contrário. Apresenta a paixão de Cristo como a sua glória. Ele é tão poderoso, ele é tão Deus, que mesmo aquilo que seria o seu aniquilamento, a sua paixão e a sua morte são a sua glória. Ele é soberano até no momento da derrota. Porque como ele mesmo diz, ninguém tira a minha vida. Eu mesmo a dou livremente para recuperá-la depois. Ou seja, eu mesmo me entrego para morrer pela salvação do mundo. E eu mesmo ressuscito depois. Tomo a minha vida de volta. Ninguém tem o poder de matar Jesus. É Ele que se entrega, que se doa. E daí a gente entende e explica aquilo que muitas pessoas querem ver Iscariotes como um coitadinho. Nossa, mas aquela era a missão dele. Se não fosse pela traição dele, nós hoje não estaremos aqui. Conversa fiada, rapaz. Cara pálida. Não tem nada disso não. Se ele não tivesse traído Jesus, Jesus mesmo depois teria morrido do mesmo jeito. Ou iriam descobrir onde ele está por conta própria, ou ele mesmo, não é, se apresentaria e se entregaria à morte, porque foi para isso que ele veio. Jesus não foge da raia não, gente. Jesus não tem medo de nada não. Está dando para entender, minha gente? Ele é soberano. Até no momento da derrota, ele transforma a sua derrota em glória.
de tão poderoso que Ele é. Se Ele fez isso com a vida dele, não vai fazer isso na nossa vida? Então por que tantos medos, tantas inseguranças na nossa vida? Se aquele que é o justo juiz, se aquele que é o autor da vida verdadeira, se aquele que é a própria vida por excelência, tem o poder de fazer você vencer tudo no nome dele. Então, fora de série, o Evangelho de São João fora de série. E depois, a primeira parte e a última parte, ou seja, o prólogo e o epílogo, que são aqui, colocadas póstumamente, são as últimas partes colocadas na obra, é o prólogo e o epílogo, foram as últimas partes a serem acrescentadas, como se fosse uma introdução e uma conclusão. São colocadas ao final de tudo, provavelmente pelo segundo redator, quando o autor já estava morto, são colocadas essas duas partes como que uma moldura para esta grande e bela pintura, para esta grande e bela obra de arte, que é o livro dos sinais e o livro da glória. Porque quem lê o prólogo de São João e depois vê do versículo 19 em seguinte, percebe claramente que aqueles primeiros versículos do 1 ao 18, aparentemente nem parecem fazer parte da obra, mas porque foram colocados anos depois, pelo redator, pelo segundo redator. A mesma coisa, o capítulo final, o epílogo. Inclusive, vamos abrir aí o epílogo, capítulo 21. Vejam só, nós temos ali, quem está com a Bíblia de Jerusalém, página 1894. O que está lá escrito lá em cima, o primeiro título? Está escrito o quê? Primeira conclusão. Então, ou seja, a obra original, ela termina ali, no capítulo 20, versículos 30 e 31. Leia para nós, Andréia. Capítulo 20, versículos 30 e 31. Jesus fez ainda diante de seus discípulos muitos outros sinais que não se acham escritos neste livro. Esses, porém, foram escritos para crerdes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ou seja, aqui está claramente, escrito o quê? Escrito o que aqui? Claramente, que foi um encerramento aqui, uma conclusão. Ou seja, muitas outras coisas Jesus fez, mas não foram colocadas por escrito, por quê? Porque não se achariam escritos em todos os livros deste mundo. Não é? Esses fatos, porém, que foram escritos para quê? Para que todos creiam em seu nome. Você vê aqui claramente que isso é uma conclusão. Aí depois, acabou por aqui? Não. Depois tem uma última aparição de Jesus à margem do lago de Tiberíades. O início aqui do capítulo 21 diz o quê? Essa foi a terceira aparição de Jesus aos discípulos. É o que diz o início do capítulo 21, é o que está escrito. Porém, nós vamos vendo o decorrer do capítulo 21 e diz o quê? Que eles não tinham reconhecido aquele homem. Só depois do milagre da pesca, foi que o discípulo amado disse, é o Senhor. E aí Pedro imediatamente vestiu a roupa, que estava nu, pulou e saiu nadando até a margem para encontrar aquele homem. É o Senhor. Está dando para entender, minha gente? E aí, cearam com ele ali e tudo, e o que diz no final desse episódio, dessa última aparição?
Ninguém tinha coragem de perguntar quem ele era, porque sabiam quem ele era. Ou seja, se foi a terceira vez, então por que é apresentado aqui como se tivessem visto Jesus pela primeira vez? Então a gente vê que este epílogo é um acréscimo tardio na obra. E aí vamos agora lá, capítulo 21, a partir do versículo 21. Por favor, leia para nós. Pedro, vendo-o, disse: Senhor, é ele. Jesus lhe disse: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Divulgou-se então entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus, porém, não disse que ele não morreria, mas se quero que ele permaneça até que eu venha. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, e foi quem as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. Ou seja, a mesma coisa que está dita aqui nessa última conclusão, esses dois últimos versículos, 24 e 25, é a mesma coisa, praticamente, que está lá no capítulo 20, versículo 31. Por que que nem tudo que Jesus fez e disse foi colocado por escrito? Por que duas explicações para a mesma coisa? Não é de um capítulo para o outro. Então você vê que são duas conclusões. Da mesma forma, a partir do versículo 21, a preocupação de Pedro com o discípulo amado. Senhor, e ele? O que acontecerá com ele? Com o resto da vida dele, com o fim da vida dele? E aí, ou seja, aí é que começou a teoria da conspiração. Divulgou-se que o discípulo amado jamais morreria. Mas não foi isso que Jesus disse. Então você vê que já é uma outra pessoa dando uma explicação para a morte do discípulo amado. Ou seja, não é nada disso de que ele não morreria, não. Ou seja, porque com certeza isso foi ventilado nas igrejas daquela região ali. Então vem aqui, você vê que é uma outra pessoa dando uma explicação para o que Jesus disse. Não é? Quando Jesus disse: que te importa? Não é? Isso não te interessa. Não foi isso que Jesus quis dizer, que ele jamais morreria. Então você vê que ele está aqui explicando o fim da vida do discípulo amado. Mas não é o discípulo amado que escreveu o Evangelho? Então você já percebe que aqui já está aqui, nesses últimos versículos, a mão de um segundo redator. A última parte, a quinta e última parte da teoria de Raymond Brown. Está claro isso para nós, gente? Alguém aqui tem alguma pergunta a fazer, alguma dúvida? Algo, padre, eu gostaria que o senhor explicasse melhor isso aqui, ou alguma dúvida, alguma coisa? Tem, Kissler? Tá joia. Olha, hein? Então tá bom, então. Meus irmãos, então vamos continuar. Voltando à nossa apostila. Andréia, lê lá para nós. Claro que esta divisão, penúltimo parágrafo. Claro que esta divisão pode ser questionada. Por exemplo, há um sinal que não se encontra no livro dos sinais, mas no livro da glória. Que sinal é este? Responderemos no final do curso. Por favor, me lembre. Peculiaridades do livro. Porque senão eu esqueço, né, gente? Então vocês têm que me lembrar. Que sinal é esse, o último que não está no livro dos sinais, mas está no livro da glória? E aí a gente vai entender a intenção do autor, né? Continue, por favor. Peculiaridades do livro. A relação entre João e os sinóticos. Segundo São Jerônimo, João escreveu um evangelho espiritual e os sinóticos escreveram um evangelho carnal, uma biografia. Quer dizer, a opinião da antiguidade é que ele conhecia os sinóticos e então fez o seu evangelho. Óbvio, né? Quem vê, assim como São Jerônimo, quando fez a tradução e chegou a essa conclusão aqui, qualquer um pode chegar a essa conclusão, né? Os sinóticos escreveram o evangelho carnal, ou seja, o que quer dizer com isso? Se preocuparam em fazer uma biografia da vida de Jesus. São João não, ele escreveu um evangelho espiritual. Tanto que ele não narra
os primeiros anos da vida de Jesus, não narra o nascimento, não é? Ele não narra vários outros aspectos históricos da vida de Jesus. O início da vida pública de Jesus, ele não narra, não é? Você vê que ele não está preocupado em escrever uma história da vida de Jesus. Mas aquilo que eu falei para vocês, os poucos milagres, os poucos fatos da vida de Jesus que ele pega para falar, ele se debruça em cima daquilo ali e se aprofunda. Ou seja, você vê que ele não está preocupado em escrever uma história da vida de Jesus, mas está preocupado em fazer uma teologia, em fazer um itinerário espiritual sobre Jesus e os seus fatos e ditos. Tá certo? Continuando então. Primeira peculiaridade da relação entre o Evangelho de São João e os sinóticos, né? Vamos lá. Primeira peculiaridade. Primeira, a diferença de material. Não há parábolas, instituições da Eucaristia, curas, expulsão de demônios. Por outro lado, só encontraremos nele uma referência ao ministério batismal de Jesus no Jordão, referência a Nicodemos, a samaritana, aos ditos de eu sou. A maior parte dos capítulos, de 7 ao 11 e de 14 a 17, só João traz. Apenas João referendo o lava-pés e a conversa de Jesus com Pilatos. Dos sinais, do livro dos sinais, só a multiplicação dos pães está presente nos sinóticos. Segundo... Ok. Então, ou seja, primeira peculiaridade na comparação de João com os sinóticos, a diferença do material, não é? Existe parábolas em João? Não. Apenas milagres, relatos de milagres e discursos. Não tem uma parábola sequer em João. Não é? Isso vai ser explicado mais à frente. A instituição da Eucaristia, João não traz. Os 3 sinóticos trazem. Nós temos no Novo Testamento 4 relatos da instituição da Eucaristia. Mateus, Marcos, Lucas e a primeira carta aos Coríntios, que traz o relato mais antigo sobre a instituição da Eucaristia no capítulo 11. João não traz por quê? Também vamos ver lá na frente. Ele tem uma intenção em não trazer a instituição da Eucaristia, justamente porque ele quer associar a Páscoa, porque os relatos da instituição da Eucaristia, eles nos mostram o quê? Primeiro Jesus instituiu a Eucaristia na Páscoa, e depois, no dia seguinte, ele morreu. João não. João coloca a última ceia na véspera da paixão, para justamente associar a morte de Cristo na cruz com o momento em que no templo estavam sendo sacrificados os cordeiros para a ceia pascal. Então ele faz isso intencionalmente para mostrar o quê? Quem é o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo? São os cordeiros sacrificados no altar do templo? Não. É aquele que foi sacrificado no verdadeiro altar, que é a cruz. O verdadeiro cordeiro, se a cruz é o verdadeiro altar do sacrifício, o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo, com seu sangue redentor, é Jesus. Ok? Então, por isso que não tem instituição da Eucaristia. Também não há ali relatos de curas e expulsão de demônios. Por quê? Vocês já repararam que não tem um único exorcismo no Evangelho de São João? Por que será? A explicação disso daqui é belíssima. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Vocês vão ficar encantados, é belíssimo. Por que não tem um relato de exorcismo no Evangelho de São João? Continuando aí, segunda diferença. A primeira diferença, então, entre o Evangelho de João e os sinóticos, e os evangelhos sinóticos, é a diferença material. A segunda diferença, então, é de vocabulário. Vai lá. A diferença de vocabulário. O tema do reino de Deus só aparece 2 vezes. Já outros temas são pertinentes nele. Verdade, mundo, luz, trevas, crer, etc. Os quais não têm tanto valor assim nos sinóticos. E aí a gente vê, né? Se ele está fazendo um evangelho teológico,
um evangelho que enfatiza a divindade de Cristo, ele quer mostrar justamente aqueles conceitos universais e abstratos, né? Quer mostrar justamente tudo aquilo que nós vamos viver no céu, né? Se os evangelhos sinóticos estão preocupados em mostrar como nós alcançamos o céu, e por isso vai falar tantas vezes do reino de Deus, o reino de Deus aqui aparece apenas 2 vezes. Como ele quer dar essa ênfase à soberania e à divindade de Cristo, ele não vai falar do reino, de como alcançar o reino, mas ele vai dar ênfase a tudo aquilo que nós vamos viver no céu. Ou seja, o que nós vamos viver no céu? A verdade, a luz, em contraposição a tudo aquilo que é vivido no mundo. O mundo como adversário do céu e as trevas como adversário da luz. São conceitos mais abstratos. Ok? Vamos lá, terceira diferença, a diferença da cronologia. A diferença na cronologia, o ministério de Jesus nos sinóticos é de 1 ano. Em João são 3 anos ou 3 Páscoas. Para os estudiosos, João provavelmente está correto, pois é provável que Jesus Cristo tenha precisado de mais tempo. Isso faz com que certos episódios da vida de Jesus Cristo mudem a ordem. Outra diferença, a instituição da Eucaristia no sinótico se deu na ceia pascal. Em João, na ceia de véspera, lava-pés. Por quê? Acabei antecipando o porquê, né? Acabei antecipando o porquê da instituição, né, da Eucaristia nos sinóticos ser na ceia pascal, né, no dia da Páscoa, e porque em João, não é, a última ceia é a ceia vespertina, na véspera da paixão, no lava-pés, né? Já acabei de explicar. Porque a intenção de João é associar a morte de Cristo com o momento que os cordeiros eram sacrificados no templo. Por quê? Justamente porque ele é o único cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Neste fato aqui, João não está sendo histórico, mas teológico. Porque de fato, no dia da Páscoa eles não matavam ninguém. Então, os sinóticos, para tentar justificar a morte de Cristo no dia da Páscoa, não é? Eles fazem o quê? Colocam a morte de Cristo no dia seguinte. Não é? Colocam a morte de Cristo no dia seguinte. Enquanto que no dia da Páscoa, a ceia pascal é a ceia da instituição da Eucaristia. Já em João, não. João, para justificar a morte de Cristo no dia da Páscoa, ele vai dizer o quê? Que não foram os judeus que mataram Jesus. Pediram a morte, a cabeça. Mas a decisão final, a palavra final foi de quem? De Pilatos. Por isso, o relato da paixão em João traz o diálogo de Jesus com Pilatos e a sentença de Pilatos. Já os evangelhos sinóticos não trazem esse diálogo de Pilatos com Jesus. Então, ou seja, neste momento aqui, na paixão de Cristo, os sinóticos estão sendo mais históricos. Estão mais preocupados com o aspecto histórico, com a veracidade histórica. Já João não, está preocupado com a teologia. Mostrar que Jesus é o único e verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas tirando este fato cronológico, vários outros fatos, João tem mais veracidade histórica do que os sinóticos. Aquilo que eu falei para vocês, quantos pórticos haviam para entrar na piscina de Betesda? Os sinóticos mostram 4. João diz que são 5. E as recentes escavações descobriram de fato um 5º pórtico que estava soterrado. Como também o tempo do ministério da vida de Jesus. Naquela época em que tudo era difícil, as coisas aconteciam muito mais devagar do que no nosso mundo atual, não é? Então é bem mais provável que Jesus precisou de 3 anos para exercer o seu ministério, para fazer tudo o que ele precisou fazer.
porque os deslocamentos de uma cidade para outra eram muito lentos. Então, mesmo para os sinóticos, que mostram que Jesus subiu apenas uma única vez a Jerusalém, que quando ele subiu para sofrer a paixão, mesmo para os sinóticos, para Jesus ter feito tudo aquilo ali que ele fez, nos sinóticos em 1 ano, não daria tempo. Aquele monte de deslocamento, levava-se dias, semanas, de uma cidade para outra. Está dando para entender, minha gente? Então, bem provável que o ministério de Jesus levou 3 anos, como mostra João. João mostra que Jesus subiu a Jerusalém 3 vezes. Jesus subiu para participar da Páscoa em Jerusalém 3 vezes, segundo São João. Ok? Então, vamos lá. Última diferença, a questão do segredo messiânico. A questão do segredo messiânico é uma pista, um expediente literário que Marcos utiliza para chamar a atenção dos seus leitores para mostrar-lhes que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isto é, mais do que esconder, quer revelar sua identidade. Não há segredo messiânico em João. Todavia, no primeiro capítulo, há uma série de títulos que revelam a identidade divino-messiânica de Cristo. Essa teoria de que ele interpretou os sinóticos começou a ser deixada de lado a partir do século XIX. Dodd, por exemplo, explica o conhecimento que João tem da multiplicação dos pães a partir da tradição oral e não a partir dos sinóticos. Não se pode afirmar que João seja um comentário dos sinóticos, ou, como diz Clemente de Alexandria, que os sinóticos sejam uma biografia e que João seja uma teologia, pois seu conhecimento geográfico de Jerusalém e da Palestina é impressionante. Tranquilo. Quanto a isso, ninguém pode questionar. E quanto à questão do segredo messiânico, já mostramos aqui. João não traz justamente porque a prioridade dele é outra. A prioridade do início ao fim é mostrar que Jesus é Deus. Ponto final. Já os sinóticos não. Os sinóticos, como o objetivo deles é fazer fazer uma biografia da vida de Jesus, então eles vão sempre, do início ao fim, estarem preocupados em mostrar o quê? Em mostrar na vida de Jesus o cumprimento de todas as profecias acerca do Messias. Por isso o segredo messiânico. Porque enquanto os judeus queriam e esperavam um Messias que seria apenas um libertador político, alguém que traria a libertação de Israel, da escravidão, do jugo dos romanos, Jesus não veio ser isso, mas veio trazer a verdadeira libertação, que é a libertação do pecado, do mal e da morte, para nos trazer a salvação. Por isso os sinóticos, e principalmente Marcos, insistiram no segredo messiânico. Porque qual é o momento que Jesus vai mostrar que ele é o Messias? Declarando guerra contra o Império Romano? Não. Todas as vezes que queriam proclamá-lo rei de Israel, ele fazia o quê? Dava a linha na pipa. Quando que ele vai mostrar que ele é o verdadeiro Messias, esperado por Israel e anunciado pelas profecias do Antigo Testamento e pelas Escrituras? Na cruz. Ok? Alguma dúvida até aqui, gente? Pelo amor de Deus, hein? Não vamos sair daqui com dúvida não, hein? Pelo amor de Deus. Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Algum acréscimo que gostaria de fazer? Certeza? Pilatos. Isso. Tu és rei? Exatamente, esse diálogo ali no pretório, né? O pretório era o local, seja em Roma ou nas capitais das províncias, onde, se fosse em Roma, o imperador, nas capitais das províncias, o governador, onde eles iam para julgar as causas, as causas civis, O pretório era como se fosse o tribunal. A partir dali, onde ele exercia, o governador ou o imperador exercia a sua função de soberano enquanto poder executivo e enquanto poder judiciário,
como juiz, né? O governante ele exercia o poder de juiz e o poder de executivo, né? Já as leis, né, o legislativo, algumas coisas era o próprio imperador que legislava, algumas leis do império, nenhum dos governadores legislava, ou então, e principalmente, na maioria dos casos, era o Senado romano, não é? Então essa era a base do direito romano. Sim, querido? Ok. Veja só. Historicamente falando, pela veracidade histórica, os sinóticos estão corretos. Né? Os sinóticos estão corretos. A última ceia de Jesus, né, provavelmente foi no dia da Páscoa. Foi no dia da Páscoa. E Jesus morreu no dia seguinte após a Páscoa. Primeiro porque a Páscoa era celebrada dia de sábado. Né? Quando, né, perdão, dia de sábado não. Porque para os judeus, qual era o dia sagrado? Era o sábado. Porém, a Páscoa tinha data fixa. E nem sempre ela caía dia de sábado. Então, ou seja, o dia da Páscoa era um dia santo como qualquer dia de sábado. Então, ou seja, no dia de sábado ninguém trabalhava, como ninguém podia condenar, nenhum judeu poderia condenar ninguém à morte. Porque o dia da Páscoa era um dia santo, assim como qualquer dia sabático. E no dia sabático não se julgava ninguém, condenava ninguém à morte. Então, pela veracidade histórica, os sinóticos estão corretos. Ou seja, como aconteceu? A ceia em que Jesus instituiu a Eucaristia foi a ceia pascal, e ele foi condenado à morte e morreu no dia seguinte, após a Páscoa. Pela veracidade histórica, os sinóticos estão corretos. João faz o contrário. João faz o quê? Ele apresenta a última ceia, na véspera da Páscoa. Para João, a última ceia foi feita na véspera da Páscoa. Por quê? Porque ele coloca a última ceia na véspera da Páscoa e ele não relata a Eucaristia, a instituição da Eucaristia, nessa última ceia que foi na véspera da Páscoa. Porque ele quer colocar a morte de Cristo, né? Ele quer colocar a morte de Cristo, a Páscoa de Cristo, no dia da Páscoa dos judeus. Tanto que, né, no Evangelho de São João, o que vai dizer ali? Quando Jesus entregou o Espírito, né, fala ali o quê? Foi a mesma hora em que no templo os sacerdotes estavam sacrificando os cordeiros para a ceia pascal. Então ele quer mostrar o quê? Que Jesus é o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. E que a Páscoa de Cristo é a verdadeira Páscoa e não a Páscoa dos judeus. E ao mesmo tempo João associa a instituição da Eucaristia com a Páscoa, com o sacrifício de Cristo. Por isso que a nossa Eucaristia, ela tem a dimensão, aquilo que eu falei ontem, né, na homilia ontem. Ela tem a dimensão de banquete, a dimensão festiva, mas ela tem também a dimensão do sacrifício. Por isso ele não relatar, né, ele não apresentar o relato da Eucaristia. Porque ele quer enxergar a Eucaristia também na morte de Cristo. Está claro? Deu para entender melhor? Certeza? Show de bola então. Então, meus irmãos, vamos entrar agora na teologia de São João, né? Quais são os aspectos teológicos enfatizados por São João em seu Evangelho? O primeiro e o principal, é óbvio, que é a cristologia. Mostrar quem Jesus é. Jesus é Deus. Jesus é soberano. É Deus junto com o Pai e é o Filho de Deus. Jesus é divino. E este divino assumiu a humanidade. Deu para entender? Então vamos lá.
O primeiro e principal tema teológico de João, a cristologia. Pode ler. Cada título atribuído por ele tem um significado distinto, ou seja, ele compôs um mosaico. O primeiro título é Logos, palavra. É o único evangelista a intitular Cristo desse modo. Fora o Evangelho, só a menção de Cristo, palavra, em Apocalipse 19. Esse termo tem um sentido filosófico. Os estoicos entendem-no como mente que governa o mundo. Também, no Antigo Testamento, Deus cria tudo que sua palavra. Também a palavra de Deus tem relação forte com os profetas. Ela cura, traz vida no Antigo Testamento. E é luz e vida para o povo. Portanto, o conceito joanino de palavra tem muito mais a ver com o conceito hebraico de sabedoria. E Eclesiástico 24:8 está ligado a João 1,14, arma tenda entre os homens. Filon de Alexandria fala do Logos como ser intermediário entre Deus e os homens. Perfeito. Então, olha só, a grande novidade que João inaugura no Novo Testamento. Um título que nenhum outro evangelista, nenhum outro autor dos livros do Novo Testamento pensou e apresentou. É o único, João é o único a trazer para Jesus o título de Logos. O que quer dizer a palavra Logos, do grego? Palavra. E por que ele apresenta Jesus como a palavra? Justamente para mostrar a eternidade de Jesus. Ele quer mostrar que Jesus é eterno. E se Jesus é eterno, Jesus é Deus. Muito bem. Ele quer mostrar que Jesus é Deus. Como? Primeiro, na época do autor aqui já existiam as escolas filosóficas do helenismo. Uma das escolas era a escola dos estoicos, que pregava o que no mundo grego? Pregava que existia uma inteligência que governava o mundo inteiro. Que inteligência é essa? Então ele apresenta Jesus como esta inteligência que governa o mundo, quando ele apresenta Jesus como a palavra. Então é uma forma de evangelizar os gregos, os pagãos. E como ele faz isso? Justamente associando Jesus palavra, a palavra que criou tudo, que criou todo o universo, no relato da criação do universo no livro do Gênesis. Deus viu o vazio, né? E Deus fez o quê? Deus não colocou a mão em nada. Ele apenas disse uma palavra: faça-se. E pelo poder dessa palavra, todas as coisas foram feitas. Então João, ao dizer que Jesus é a palavra, ele viu nessa palavra de Deus, nessa palavra do Criador que tem o poder de por si mesma criar todas as coisas, ele viu Jesus. Jesus é o Fiat. Olha lá, em cima lá, ó. O que nós estamos vendo aqui na pintura desse teto? É uma pintura belíssima. O relato da criação. Deus não toca a mão em nada. Ele apenas diz, faça-se, e pelo simples poder dessa palavra tudo foi feito. Que palavra é essa tão poderosa que tem o poder de criar todas as coisas do nada? Ele viu aí a segunda pessoa da Trindade, o Verbo, o Filho de Deus. E a partir daí então, ele associa Jesus, o Verbo, já que ele é o Criador, ele é a mão do Pai que modelou todas as coisas, que criou todas as coisas do nada. Então ele também é a inteligência divina, a mente soberana que governa o mundo inteiro. Então assim ele pode evangelizar o mundo grego, né, os estoicos. Deu para entender? Tranquilo aqui? Alguma dúvida, gente? Então, ou seja, por que ele apresenta Jesus como a palavra? Justamente para mostrar que Jesus existe desde a criação do mundo. Já na criação do mundo, Jesus estava ali, participava ali. Jesus é Deus.
Se ele é eterno, ele é Deus. Então, por que Jesus é a palavra? Para provar que Jesus é divino, que Jesus é Deus. Ele criou o mundo, ele é o criador do mundo junto com o Pai. Na obra da criação, a Santíssima Trindade já estava ali agindo. A criação é atribuída ao Pai, mas quer dizer que, apesar de ser atribuída ao Pai, que foi o Pai que fez tudo sozinho, não. A criação é obra de toda a Trindade. Na cruz, quem morreu foi Jesus. A redenção é atribuída a Jesus. Mas foi Jesus sozinho que redimiu a humanidade? Não. A obra da redenção é obra de toda a Trindade. A Trindade não se separa. Da mesma forma, a santificação dos homens, a santificação da igreja, é atribuída ao Espírito Santo. Mas o Espírito Santo faz tudo sozinho? Não. Em todas as ações do Espírito Santo, na santificação da igreja, está ali toda a Trindade agindo. Ok? Então vamos lá. Segundo título de Cristo. É Deus. Esse título está no início e no final do Evangelho, ou seja, há aqui uma espécie de moldura. Porém, no restante da obra não há esse termo. Ele afirma a divindade no restante do livro usando atributos próprios de Deus no Antigo Testamento. Ele diz que Jesus Cristo julga e concede a vida eterna. Ele apresenta Cristo como uma imagem do Deus invisível. Ele trabalha essas características com o conceito de embaixador. Este representa a pessoa que o enviou. Jesus, no caso, está investido da autoridade divina. João mostra que, por seus sinais, Deus age através de Cristo, seu agente divino, do hebraico Shaliach. Shaliach, que quer dizer enviado. Perfeito. Ele mostra que Jesus é Deus como? Mostrando ali os atributos de Cristo. Jesus se apresenta como juiz, não é? Jesus se apresenta como aquele que doa a vida eterna, só quem pode dar a vida eterna é Deus. Juiz é só Deus. Então Jesus é Deus, não é? Ele mostra Jesus como a imagem do Deus invisível. Quem me vê, vê o Pai. Eu sou a imagem do Pai. Ou seja, ele está ali trabalhando o quê? Está trabalhando ali em Jesus o conceito de embaixador. O que é o embaixador? O embaixador é um representante do imperador em qualquer província do império. O imperador não pode estar ali, mas o embaixador dele está. E tudo que o embaixador decidir é como se fosse a vontade do próprio soberano, do próprio imperador. Ou seja, ele confia 100% nas decisões do embaixador. Ó, o que você fizer, eu assino embaixo. Então, se Jesus é a imagem do Deus invisível, ele é o embaixador do Deus invisível. Tudo que ele fizer nessa terra é a vontade do Pai. Logo, ele é Deus. Está claro isso para nós, gente? Alguma dúvida? Sim ou não, gente? Pelo amor de Deus, hein? Tem dúvida? Tá. Ok, então. Se tiver, pelo amor de Deus, não vamos sair daqui com dúvida não, hein? Vamos lá. Terceiro título. O terceiro título são os ditos de em eu sou. O evangelista emprega o Ego eimi, não é? Ou seja, o evangelho foi escrito em grego, então no original eu sou ego eimi, né? Que é do grego quer dizer eu sou. Emprega o ego em mim, em uns casos é empregado do modo simples, eu sou o pão da vida. Noutros é empregado do modo absoluto. Antes que Abraão existisse, eu sou. Em grego, não é comum o emprego do pronome em caso reto. Quando isto é feito, é para enfatizar a pessoa que está agindo, falando. O evangelista João é o que mais emprega o pronome ego, com maior frequência, mais de 100 vezes. E eu sou também ocorre com maior frequência em João, 30 vezes. Há 4 usos joaninos dessa expressão. Primeiramente, uma identificação comum. Resposta à pergunta, quem és tu? Exemplo, em João capítulo 1, versículo 20. Segundo uso, quando João emprega a expressão como predicado explícito, são aqueles ditos em Jesus Cristo em que se descreve usando uma metáfora.
Por exemplo, João capítulo 6, eu sou o pão da vida. No 10º, eu sou o bom pastor. No 11, eu sou a ressurreição e a vida. No 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No 15, eu sou a videira verdadeira, etc. Esses ditos são seguidos de discursos que servem para contrastar o judaísmo, indicando que Jesus planifica o Antigo Testamento. O terceiro uso, como predicado incerto. Exemplo em João capítulo 6, versículo 20. Pode ser uma identificação comum ou pode ser indício de uma teofania. No capítulo 18, versículo 5, identificação comum ou teofania, pois os soldados andam para trás e caem por terra. E o quarto uso é o absoluto. Há 4 textos em que o ego eimi parece incompleto e que as palavras assumiram o título de Jesus Cristo. Por exemplo, no capítulo 8, versículo 24, primeira ocorrência, versículo 28, segunda ocorrência, espécie de título que Cristo está empregando a si mesmo. Capítulo 8, versículo 58, terceira ocorrência. Capítulo 13, versículo 19, quarta ocorrência. Obviamente, a fonte judaica é o Êxodo capítulo 3, versículo 6. A novidade desse evangelho é apresentar essa expressão do Antigo Testamento como conteúdo cristológico. Não há em Jesus oposição moral entre seu querer humano e o seu querer divino. Humanamente falando, ele quer o querer de Deus. Perfeito. Então, olha só. O terceiro título de Jesus qual é? Eu sou. Só que em grego isso não é muito comum, não, na gramática grega, não. O mais comum é você usar o pronome oblíquo, não o pronome reto. Não é? Usar o mim, por exemplo, em vez de usar o pronome reto eu. Então, é muito incomum a frequência no eu. Agora, por que justamente João apresenta o contrário disso? Para enfatizar as autoafirmações de Jesus, que ele é Deus. Entende? Por isso que a gente vê mais, em João essas autoafirmações de Jesus. Eu sou não sei o que, eu sou não sei o que. Nos evangelhos sinóticos a gente vê assim? Não. Quase sempre a gente vê Jesus falando em terceira pessoa. Para provar que o Filho do Homem, o Filho do Homem não sei o quê, o Filho do Homem não sei o quê, o Filho não sei o quê. Nunca a autoafirmação, eu sou isso, eu sou aquilo. Entende? Então, ou seja, os sinóticos são mais subordinados à gramática grega. Já João não, João propositalmente ele foge às regras da gramática grega aqui com uma intencionalidade. Mostrar que Jesus é Deus. E aí aqui nós temos 4 usos. O primeiro uso é apenas para identificação. Quem és tu? Eu sou Nazareno. Pronto, apenas para identificação. Alguém perguntou quem ele é, ele se identifica. O segundo uso é o uso com um predicado. Eu sou o quê? O pão da vida. Eu sou o quê? A videira verdadeira. Então o segundo uso acontece apenas nas alegorias. Alegoria aqui seriam as metáforas, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo e por aí vai. Então o segundo uso é utilizado apenas com os complementos. Por quê? Porque o segundo uso é utilizado quando Jesus quer mostrar que aquelas imagens e símbolos do Antigo Testamento eram apenas sombras dele. Que ele veio para superar tudo aquilo que foi apresentado no Antigo Testamento. Por exemplo, eu sou o pão da vida. Ele veio aqui contrastar o Antigo Testamento. Mostrar que o pão da vida não é o maná, mas sou eu. Eu vim superar o maná, o pão do deserto. Eu sou a videira verdadeira. Ele veio aqui mostrar o quê? Que a árvore da vida não é a árvore do Éden.
que é a árvore da vida, não é? Que a verdadeira videira que produziria o bom vinho para a salvação dos judeus não é aquela do cântico da vinha de Isaías capítulo 5, não, é ele. Eu sou o bom pastor, por quê? Porque no Antigo Testamento, em Ezequiel capítulo 34, o que Deus fala ali, pela boca do profeta Ezequiel, já que os meus sacerdotes não querem pastorear as minhas ovelhas, o meu povo, eu mesmo vou pastorear. Ou seja, ele está aqui, ao dizer que ele é o bom pastor, eu sou o bom pastor, ele está dizendo o quê? Eu sou o cumprimento da profecia de Ezequiel 34. Quem estava ali dizendo pela boca de Ezequiel que pastoreará, ele mesmo pastoreará as suas ovelhas, aquele que está dizendo isso sou eu. Eu sou o cumprimento de tudo aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento. Então, o segundo uso do eu sou é para esses momentos das metáforas, para mostrar que ele é o cumprimento de todas aquelas imagens e sombras do Antigo Testamento. O terceiro uso é como predicato incerto. Você não sabe o que Jesus está dizendo ali. Se ele está ali se revelando como Deus, ou se ele está ali se revelando como homem. Por exemplo, João capítulo 18, versículo 5. Abram aí, por favor. Ou seja, o terceiro uso é quando ele usa o eu sou, mas você fica na dúvida. Ele está ali falando dele enquanto Deus, ou está falando de alguma outra coisa, não é? É o caso do capítulo 18, versículo 5. Como também do capítulo 6, versículo 20. Mas vamos ver só o 18, versículo 5. Leia para nós, por favor. Responderam Jesus o Nazareno, disse-lhes, sou eu, né, a quem procurais? Responderam a Jesus o Nazareno, disse-lhes, sou eu. Exatamente. Então, no final das contas, aí é o quê? Uma identificação comum, apenas mostrar que eu sou aquela pessoa que vocês procuram para matar? Ou será que aqui é uma revelação da sua divindade? E aí? A gente não sabe, né? Então, esse aqui é o chamado terceiro uso. É quando o predicado é incerto. Você não sabe quem, esse sou eu, quem é? É o homem ou é Deus? É um homem comum que eles procuram ou é Deus? Entende? Fica essa dúvida. Tanto que quando ele diz, já vos disse que sou eu, os soldados fazem o quê? Dão um passo para trás e caem por terra. Por que isso? Porque ninguém ousava dizer, não só na gramática grega, mas mesmo no costume dos judeus, ninguém ousava usar a expressão eu sou, porque tanto que é raríssimo o uso eu sou em hebraico. O eu sou em hebraico é usado apenas para se referir a Deus. Por quê? Abram lá Êxodo 3, versículo 6. Isso. Êxodo 3, versículo 6. Já até responderam aqui o porquê. Muito bem. Êxodo 3, versículo 6. Vamos lá, página 106.
Pode ler. Disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto porque temia olhar para Deus. Então, quando perguntarem qual é o meu nome, diga, eu sou, enviou-me a vós. Ou seja, porque ninguém ousava dizer a expressão eu sou? Porque eu sou é o nome de Deus. Deus não tem nome. Porque dar nome a alguém, por dois motivos. Primeiro, porque o nome individualiza e particulariza um ser. Deus é infinito. Então, como assim Deus tem nome, se Deus é infinito? E segundo, porque segundo a tradição judaica, saber o nome de alguém é ter posse, propriedade sobre aquela pessoa. Exatamente. Essa era a tradição judaica. Saber o nome de alguém é você ter posse, propriedade, domínio sobre aquela pessoa. Quer ver um exemplo disso? Que nós herdamos até hoje? O ritual de exorcismo. Porque o exorcismo judaico é assim. Você só consegue expulsar o demônio só depois que você consegue arrancar dele qual é o nome dele. Porque a partir dali você tem autoridade sobre ele. Não foi assim com Jesus? Quando Jesus expulsou, o demônio do endemoniado de Gerasa? Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, porque nós somos muitos. A partir dali Jesus expulsa. É a tradição judaica. Só se expulsa o demônio depois que você consegue arrancar dele o nome dele. Porque a partir dali você tem propriedade e autoridade sobre ele. Então, os exorcismos judaicos até hoje, eles fazem o ritual de exorcismo, rezando os salmos de exorcismo, que é o Salmo 34, o Salmo 90 e mais alguns outros salmos. E depois que eles finalmente conseguem arrancar o nome do demônio, eles finalmente conseguem expulsar. Essa herança nós temos até hoje. Porque no ritual do exorcismo católico a mesma coisa. Qual é a fase final do ritual do exorcismo? É quando o padre exorcista finalmente consegue arrancar do demônio o nome dele. Deu para entender? Então é isso. Então, por isso eles não ousavam dizer eu sou. Jesus diz eu sou. Agora aqui nesses dois casos, que é o terceiro uso, que é o capítulo 6, versículo 20, e o capítulo 18, versículo 5, a gente não sabe. Afinal de contas, é apenas uma mera identificação para mostrar que ele é o Jesus de Nazaré, ou ele está ali se revelando como Deus? Não dá para saber. É o uso incerto. Agora, o quarto caso não. O quarto caso aqui, nas 4 ocorrências em que aparece, nas 4 passagens bíblicas em que aparece, é justamente para associar ao episódio da sarça ardente. Não tem aquele eu sou lá da sarça ardente, na época do encontro de Moisés com Deus diante da sarça? Aquele eu sou que falou com Moisés e que revelou este como o nome de Deus, aquele eu sou ali sou eu. Aqui nesse quarto uso não, aqui sim é a identificação dele como Deus, como divino. Está claro para nós? Até aqui alguma dúvida? É Jesus. Então, nesse quarto uso aqui, nessas 4 passagens bíblicas que são citadas aqui no quarto uso, aqui ele está se identificando como Deus mesmo. E como isso? Fazendo-os lembrar do episódio da sarça ardente. Porque eu sou é nome de Deus. Deus se revelou como eu sou. Então ele está querendo mostrar o que aqui? Quem estava lá na sarça ardente? Eu, Jesus. Está claro aqui para nós? Alguma dúvida? Podemos avançar então? Então continuando. Quarto título, Filho de Deus. Há 2 termos para filho em grego, hios e teknon. Quando João afirma que Jesus Cristo é Filho de Deus, ele usa hios, enquanto que quando fala de nós, ele usa tekna. Obviamente, João nos mostra que a distinção entre a filiação de Cristo, por identidade, essência e geração,
e a nossa por graça e adoração, uma vez que somos enxertados nele pelo batismo, podemos chamar Deus de nosso Pai. Há inúmeras passagens que mostram o grau de intimidade de Jesus com o Pai. Ele tem um conhecimento do Pai que mais ninguém tem, incomparável. Exatamente. Então aqui, olha a sacada, a sagacidade de São João. Toda vez que Jesus se mostra e se apresenta como Filho de Deus, ele usa o termo Rios. Rios é filho em grego, mas esse termo grego, Rios, só é usado quando você se refere a filho legítimo, filho natural. Eu sou filho de Deus. Ego eimi Rios teu. Ou melhor, Rios tu teu, né? Rios, filho, tu, de, teu, Deus. Agora, quando ele vai falar de nós, enquanto filhos de Deus, ele usa tecna, ou tecnon. Tecnon, singular, tecna, plural, que é o termo filho quando vai se referir a filho por adoção, filho adotivo. Então, na tradução para o português, disso daqui, é filhos adotivos de Deus. Em grego, tecnon, ou tecna. Ok? Então, eu sou filho de Deus. Em que sentido? Em sentido de que eu sou filho de Deus por essência. Fui gerado do Pai. Então, eu sou Deus também. Quinto título, filho do homem. Filho do homem é usado pela primeira vez, seu nome é entendido como juiz escatológico, como também nos sinóticos, por exemplo, em Marcos 13. Em João, essa expressão está mais relacionada com a morte de Jesus, lembrando que nem João, morte e glorificação são equivalentes. Em sua morte está a sua glorificação. João usa o título para entender Cristo como mediador entre o céu e a terra. A expressão filho do homem é um aramaísmo que significa simplesmente homem e que os evangelistas usaram em Jesus Cristo para significá-lo como um homem por automásia, por excelência. Ok, então, ou seja, filho do homem, esse termo é um dos termos mais discutidos até hoje. Os exegetas, quando vão falar sobre o significado do termo filho do homem, não é? Há várias teorias, nenhuma chega a uma conclusão. Agora, uma coisa é, na cultura aramaica, na cultura de Jesus, na época de Jesus, o termo filho do homem era usado para designar o quê no dia a dia? Homem. Está vendo aquele homem ali? Nós falamos assim, não é? Os arameus não. Os arameus, como Jesus, falavam como? Está vendo aquele filho do homem ali? Pode dizer que é homem. Só isso. É aquilo que a gente chama em gramática, né, expressão idiomática, né? São aquelas expressões próprias da língua que não acontecem em nenhuma outra língua. Não é? Então é isso. Quer dizer o quê? Homem, simplesmente homem. Agora, tem algumas passagens de Daniel capítulo 7, de Apocalipse de São João, e algumas passagens, como por exemplo, a parábola do juízo universal, em Mateus capítulo 25, em que é apresentado ali a expressão filho do homem como juiz escatológico. Então aqui já diferencia do uso comum. Então qual o significado daquilo ali? Aí há várias teorias, ninguém chega a uma conclusão. E por aí vai, tá certo? Mas no geral, filho do homem quer dizer homem. Só que Jesus, quando usa, na maioria dos casos, quando ele usa o termo filho do homem, os teólogos e exegetas querem dizer o quê? Que Jesus está ali usando o termo filho do homem para mostrar que ele é o homem por excelência. Ele é o ser humano por excelência. Porque quando ele assume a nossa natureza humana, ele redime a nossa natureza humana.
eleva a nossa natureza humana ao mais alto grau de dignidade. Então, a partir do momento que ele assume a nossa natureza humana, ele participa da nossa natureza para nunca mais sair dela. Ele ressuscitou, ele não subiu aos céus? Ele está lá no céu como? Apenas com a natureza divina? Não, mas com a natureza humana também. A natureza humana agora faz parte da divindade, faz parte da Trindade. Então, quem é o ser humano por excelência? Jesus. Então é isso, sabe? Alguma dúvida? Juízo escatológico. O juízo escatológico quer dizer o juízo do final dos tempos, né? Escatologia é tudo aquilo que diz respeito ao fim dos tempos, certo? Até aqui tranquilo, gente? Podemos continuar então? Pode ser? Continue aí, André, por favor. Agora o segundo tema de São João, o tema dos sinais. E aí a gente encerra a nossa aula por aqui. O tema dos sinais, bodas de Caná, capítulo 2, versículo de 1 ao 12. Cura do filho de um funcionário, capítulo 4, versículo de 43 a 54. Cura do paralítico, capítulo 5, versículo de 1 a 48. Multiplicação dos pães, capítulo 6, versículo de 1 a 15. Caminhar sobre as águas, capítulo 6, versículo de 16 a 21. Cura do cego de nascença, capítulo 9, versículo de 1 a 41. A ressurreição de Lázaro, capítulo 11, versículo do 1 ao 43. João, capítulo 20, versículo 30 a 31, indica que há ligação estreita entre sinal e fé, para crerdes. Vendo os sinais, muitos podem passar a crer, e outros, crendo, continuarão a crer. A palavra semeion, sinal, não é exclusiva de João. A palavra é empregada em Marcos, capítulo 13, para todos aqueles fenômenos que antecedem os sinais dos tempos, segundo a vinda de Jesus, sinais escatológicos, ou podem designar os sinais pedidos pelos fariseus. Nos sinóticos, os milagres de Jesus são dinameis, forças. Em João, só há semeion. Em outras palavras, não necessariamente o sinal é um milagre, mas todo milagre é um sinal. Sinal é algo que indica uma realidade maior, sacramento. Quando Jesus Cristo realiza um milagre nos sinóticos, mais importante que o milagre é o apelo dele às pessoas para reconhecerem a sua identidade e aderirem a ele. Enquanto a abundância de sinais nos sinóticos, em João só há 7. Claro que ele escolhe esses sinais dentro de um grupo bem maior. João capítulo 12, versículo 37. Através dos sinais, Jesus se revela como doador de vida, sinais para a manutenção da vida, pão, água, vinho. Há casos em João em que não há claridade no sinal, ou melhor, não há claridade na capacidade de interpretação das pessoas acerca do sinal, por causa da falta de fé delas, mas o sinal em si é claríssimo. Perfeito. Então o que está mostrando aqui para nós? João usa o termo sinal para falar dos milagres de Jesus, que em grego é semeion. Os sinóticos, quando vão falar dos sinais ou dos milagres de Jesus, geralmente eles usam a palavra dinamis, ou plural dinameis, que quer dizer virtude, força. Então, os sinóticos em geral eles usam a palavra dinamis, para dar ênfase ao quê? Que aquele sinal ali é um milagre. E mesmo quando eles usam a palavra semeion, que quer dizer sinal propriamente dito, eles estão se referindo aos milagres de Jesus. Os fariseus dão-nos um sinal, mas que sinal é esse? Um milagre, eles queriam ver milagre. Em João, não. E aí aqui a gente entende. Todo milagre é um sinal, mas nem todo sinal é um milagre. O sinal de trânsito não é um milagre. Mas ele é um sinal por quê? Porque ele nos aponta para uma realidade maior do que ele, que são as leis de trânsito. Pare, siga, atenção e por aí vai. Por que São João não usa a palavra dinamis? Mas quando ele vai falar dos milagres de Jesus, ele usa a palavra sinal ou semeion em grego. Porque ali ele tem um objetivo aqui. Qual é o objetivo aqui? Despertar a fé,
como mostra lá a primeira conclusão do Evangelho de São João, os versículos 30 e 31 do capítulo 20, que nós lemos no início da aula. Todos os sinais que foram apresentados aqui foram apresentados para crerdes que Jesus é o Filho de Deus. Então o objetivo de São João é apresentar os milagres de Jesus como um sinal para despertar a fé. Então, ou seja, os sinais que Jesus apresentam, ao mesmo tempo que são um milagre, por um lado, por outro lado, eles são o quê? São uma realidade que querem apresentar uma realidade maior, que é Jesus enquanto Deus. O milagre da multiplicação dos pães. Por que ele multiplicou os pães? Para mostrar que ele tem o poder de realizar milagres, por um lado, mas também, por outro lado, para que aquilo ali permitisse a ele apresentar o discurso do pão da vida, para mostrar que o verdadeiro pão da vida é ele. Portanto, não percam o tempo de vocês lutando pelo pão que perece, mas busquem a vida inteira de vocês querer e desejar o pão que permanece para a vida toda, que permanece eternamente, que sou eu. Então os sinais de Jesus são sinais de algo terreno, mas também sinais de algo divino, da realidade maior, para que vós creiais que eu sou o Filho de Deus. Tá certo? E aí o que nós vemos aqui? Foram citados aqui no livro dos sinais, 6 sinais. Só que é dito no livro dos sinais, dentro do Evangelho de São João, que os sinais são 7. Uai, se dentro do livro dos sinais só tem 6 sinais, olha aqui, ó, lá em cima. Primeiro sinal, as bodas de Caná. Segundo, a cura do filho de um funcionário. Terceiro, a cura do paralítico. Quarto, a multiplicação dos pães. Quinto, andar sobre as águas. Sexto, 1, 2, 3, 4, 5, caminhar sobre as águas. Quinto, cura do cego de nascença. Sexto, e ressurreição de Lázaro. Sétimo. Então, de fato, ele apresenta 7 sinais, não é? No livro dos sinais. Só que tem um porém aqui. A multiplicação dos pães e o caminhar sobre as águas são um sinal só. Porque quando Jesus realiza o milagre do andar sobre as águas, ele não chama de sinal, mas ele chama de sinal a multiplicação dos pães que aconteceu imediatamente antes. É porque, na verdade, o andar sobre as águas está associado à multiplicação dos pães, para mostrar que ele veio do céu. Então, na verdade, são 2 fatos, 2 milagres que apresentam um sinal só. Final das contas, quantos sinais nós temos? 6. Mas também no livro dos sinais ele diz que são 7 sinais. Mas por que no livro dos sinais não está o 7º? Porque o 7º sinal está no livro da glória. Vamos ler agora o último parágrafo aí do tema dos sinais, para entender que 7º sinal é esse. Em cada um dos 7 sinais, João indica expressamente que é um sinal. Todavia, desses 7, o único sinal que não é chamado de sinal é o andar sobre as águas, pois ele está associado à multiplicação dos pães. Porém, o que eu acabei de dizer, né? Então, vamos lá. O número 6 é imperfeição. Apesar de ter feito muitos sinais, não creram nele. Seriam apenas 6 sinais, para que também vós creiais? Capítulo 19, versículo 35. Porque essa ênfase no lado aberto? Porque o 7º sinal é a cruz de Jesus Cristo. A resposta disso está em João, capítulo 12, versículo de 32 e 33. Indicar é o verbo grego semainon, indicar, de semeion, sinal, ou seja, a cruz é o 7º sinal, a glorificação pela morte. Essa insistência com o lado aberto retornará no diálogo de Jesus Cristo com Tomé no final do Evangelho. Portanto, a cruz, o 7º sinal, é o único e verdadeiro milagre, ou melhor, Jesus morto ressuscitado
é o único e verdadeiro milagre do mundo. É forte isso, mas vamos lá para a gente entender melhor. João 12, 32 a 33. Rapidinho, para a gente encerrar a nossa aula. João capítulo 12, versículos 32 a 33. Pode ler aí, por favor? E quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Assim falava para indicar de que morte deveria morrer. Perfeito. Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Minha vida inteira não, né? Minha infância e minha adolescência, eu sempre achava que Jesus aqui estava falando da sua ascensão, mas não. Ele aqui está falando justamente da sua cruz, associando a sua cruz à serpente de bronze que foi suspensa no deserto. A serpente de bronze que foi suspensa no deserto, que todos olhavam para a serpente, ficavam corados do veneno das víboras. Aquela serpente de bronze, erguida sob a haste no deserto, é a imagem de Cristo em sua cruz. Então aqui ele está se referindo à serpente de bronze, e aqui ele está se referindo à sua cruz. Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Todos verão a minha glória, a glória de Filho de Deus na minha cruz. E assim eu atrairei todos a mim. Então ele está aqui falando da sua cruz. E o que diz o versículo 33? Assim falava para quê? Para indicar de que morte deveria morrer, ou seja, então ele não está falando aqui da sua ascensão, ele está falando da sua cruz. Elevado como? Elevado sobre a cruz, né? Elevado como? Suspenso na cruz. Indicar aqui, olha só que coisa curiosa, indicar aqui, em grego, tem a mesma raiz da palavra sinal, né? Sinal em grego é semeion. Indicar em grego é semainon. O verbo indicar. Então o verbo indicar é o verbo correspondente a sinal. O que em português seria o verbo sinalizar. Então ele está falando aqui de quê? De um sinal. Que sinal é esse? Agora vamos lá, capítulo 19, versículo 35. Então a gente vê que o sétimo sinal está no livro da glória. Leia aí o versículo 35, por favor. Página 1891. É. Aquele que viu, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Ou seja, só o versículo 35. Aquele que viu dá testemunho sabe que seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. João 12, 32, 33, está falando o quê? Eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Está falando ali da sua cruz. E está falando que ali o verbo indicar, para indicar de que morte deveria morrer, ou seja, sinal. Então o sétimo sinal está no livro da glória, e não no livro dos sinais. Porque não pode, já que o número 6 é o número da imperfeição, não pode o evangelho terminar apenas com 6 sinais, tem que haver o sétimo, já que o 7 é que é o número da perfeição. Então o sétimo sinal está no livro da glória. E é o que a gente vê aqui no versículo 35, capítulo 19, não é? Que esse testemunho daquele que viu o crucificado transpassado com a lança, esse testemunho é para quê? Para que vós creiais. E o que o evangelista diz
no final do capítulo 20, que todos esses sinais que foram apresentados para quê? Para crerdes. Então, no final das contas, qual é o 7º sinal? É a cruz de Cristo. E por que ele está separado do livro dos sinais e está no livro da glória? Porque além de ele ser o principal dos 7 sinais, ele é o mais perfeito e o mais importante de todos os sinais. Em outras palavras, São João coloca intencionalmente o sinal perfeito, que é o 7º, no livro da glória, para quê? Para mostrar para nós, meus irmãos, que todos os outros foram apenas sinais. A multiplicação dos pães aconteceu, não aconteceu? Eles se fartaram ali, mas depois acabou, não acabou? A cura do paralítico aconteceu, não aconteceu? Mas depois o que aconteceu com ele? Morreu como todo mundo. Assim como Lázaro, que foi ressuscitado. Assim como a cura da filha do funcionário, que depois morreu como todo mundo. Qual é o único dos 7 sinais que permanece para sempre? A cruz. Por quê? Porque dos 7 sinais, a cruz é o único sinal que abarca todos os outros. Porque ali na cruz, ao olhar para aquele que foi crucificado, a gente vê naquele crucificado o verdadeiro pão da vida. A gente vê no crucificado aquele que é o bom pastor, aquele que é a vida e a videira verdadeira, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que é o tudo para nós. É o sinal que permanece para sempre. Em outras palavras, o verdadeiro milagre é aquele que traz para nós a salvação, que é a cruz de Jesus. Os outros milagres não trazem para nós a salvação. Os outros milagres foram curas que ficaram no passado. A cruz é o único milagre que permanece por todas as gerações, porque ela é o único milagre que nos traz a salvação. Porque a cruz não nos traz apenas um fato, a cruz não nos traz apenas um milagre, mas a cruz nos traz aquele que é o autor de todos os milagres. A cruz nos traz aquele que é o autor da nossa salvação. A cruz nos traz Jesus. Jesus é o nosso verdadeiro milagre. Amém? Aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de São João Evangelista, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, semana que vem teremos nossa próxima aula, né? E depois da aula do dia 30, como já falei para vocês, a nossa pausa por conta da trezena de Santo Antônio, do aniversário do Padre Paulo, e aí voltaremos só em julho. Amém? Então, uma boa noite para todos e até segunda-feira que vem, se Deus quiser.